Estou muito desiludido convosco, mas antes de pôr em palavras a minha desilusão, devo confessar-vos que arroto fora da gravação. Sempre que eu arroto fora da gravação, que sucede de longe em longe, em podendo, arroto sempre quando estou a gravar um podcast. Felizmente tenho muitos e essa possibilidade coincide e transmito o meu arroto às gerações presentes e às futuras. Pode chegar um momento em que a classe alta apodera-se de tudo, matou toda a gente, estão meia dúzia espalhados em bunkers, seja no Alto Alentejo, seja na Nova Zelândia. Como sabem, é pessoal que não grita e não arrota e, se forem mesmo alta, nem cagam. São primos dos ditadores e de Cristo. Tudo da mesma família, havendo álcool no sangue ou Bíblia à frente dos olhos. Não me confundo com estas pessoas. Eu arroto, quer fora da gravação, quer dentro da gravação. Só que, em não acontecendo dentro da gravação, envergonho-me. Isto ficava muito melhor gravado. É isto que diferencia a vida em direto e a criação de conteúdo. Por muito bom que eu seja a manejar as palavras no ato de não dizer nada. Atividade que eu sorripiei legalmente aos políticos, ainda que careça de gestos de aeróbica ideológica. Há sempre o gesto a acompanhar uma frase postiça. Não cheguei até lá, pode ser que guarde um dinheirinho para gastar em workshops de aeróbica ideológica. Fico-me até ver pelas palavras. Tudo o que eu digo é para deitar fora. Não me comprometo com nada, a não ser com o arroto. Assiduamente arroto. Não preciso de Coca-Cola para arrotar. Posso arrotar com um compal. Já arrotei com água. Eu já arrotei sem beber nada. Eu já arrotei com fome. Com o papo cheio. Eu sou polivalente no arroto. Sou imprevistamente humano no arroto. Sou demasiadamente humano no arroto. Por vezes dizem-me, Roberto, há necessidade. Haverá sempre necessidade. Eu não vim de um sítio de privilégio. A necessidade existe, persiste e há de morrer comigo. E dou um arroto. Não sou, embora já tenha sido, pessoa virtuosa no arroto postiço. Aquela pessoa que houve em tempos, não sei se chegou aos nossos dias, normalmente era um jovem, desocupado, num tempo pré-telemóveis e pré-redes sociais, o catraio a quem lhe crescia o buço farfalhudo, uma espécie de adolescência que brotava do beiço a todo vapor, experimentando ele pela primeira vez o impacto do sexo contrário ou do mesmo sexo, quando passava diante dele, gingando a anca, provocava em nós o efeito. Essa pessoa, como não estava a par das reflexões do Ricardo Araújo Pereira em relação ao riso, não podia fazer uma comparação, quanto a mim, herética. Essa pessoa sem me tocar teve um efeito em mim. Será isto comédia? Não, é apenas tesão. E podemos sintetizar esse. É o motor da filosofia. Por vezes aparecem ideias deslocadas, paralelas, de duas tribos contrárias e cabe ao posterior filósofo juntar as duas. Afinal, estas duas ideias antagónicas podem cruzar-se se houver manejo, se houver traquejo. E cá estamos nós. Da cintura para baixo, a comédia é sexual. Da cintura para cima, é comédia vá mais cerebral. Quero uma comédia que vá de um sítio ao outro, que me entese da cabeça aos pés. Roberto, tu começaste uma ideia, deturpaste-a e estás numa situação que não te é favorável. Começaste com a ideia segundo a qual gostas de arrotar, fazes questão de arrotar e mesmo quando o arroto não está plasmado na gravação, dizes alto lá, antes da gravação houve arroto. Eu espero que contabilizem os meus arrotos. Eu sou humano. E estou em crer, se mais nada me ajuda, o arroto é quem atesta, são as minhas testemunhas. Eu já tenho bastantes. Podíamos chamar aqui ao barulho o peido, a ejaculação, o cocó, todos esses artefactos que fazem rir crianças e graúdos e fazem franzir o senho de humoristas, elitistas e padrecos, cada um nas suas paróquias, são testemunhos da minha humanidade.
Tudo o que eu digo pode ser, evidentemente, fraseologia oca, mas o arroto não me deixa mentir. Como há pouco disse, não sou um virtuoso no arroto, não consigo fingir arrotos que não tenho. Todo o meu gás é gás sincero, sai ele por baixo ou por cima. Sou uma pessoa sincera no que toca aos gases. Como eu há pouco estava a dizer, os adolescentes, durante algum tempo, sem as ocupações de hoje, que é como quem diz jogos, smartphone e coisas assim, um tipo tinha de se entreter com alguma coisa. E uma dessas coisas era simular peitos com o sovaco, coisa que eu também já soube. Fui virtuoso nessa prática. Havia quem dissesse, olha para este gajo a fazer isto. Quando nós recebemos essa recomendação à LinkedIn, queres ver como é que se simula um peido? Anda comigo que eu conheço um gajo. Uma espécie de dealer do peido postiço, do peido simulado. E aqui dividem-se as tribos. Há quem dissesse, tem o melhor do peito sem a parte má, e quem dissesse, assim não é a mesma coisa porque não tem cheiro. Há quem goste da experiência na íntegra e há outras pessoas que querem dessalinizar, tirar o sal do peido. O peido sem cheiro é meio peido e meio peido não chega a ser nada. Nós queremos a experiência completa. Nós queremos, suponho que muitas pessoas descobriram a vocação de atores, atrizes e atoras, supondo que são disléxicas ou frequentaram as telenovelas da TVI, são pessoas que descobriram uma panóplia de expressões graças ao peido ou, e aqui é que é bonito, à simulação ou ao boato do peido. Não quero voltar com a palavra atrás, ainda que seja um bandido e, como direi, um aspirante a político, logo posso fazer exatamente ao contrário. Se o Ventura pode, eu também posso e vamos a votos. O boato de peido, por vezes, e isto não sei se o Schopenhauer disse, a representação por vezes é mais forte que o objeto em si, neste caso o peido. O boato de peido era suficientemente forte para que suscitasse a reação típica de um peido. Não sei se as coisas mudaram. Antigamente, o peido era uma espécie de granada que, assim que era detonada, uma granada em câmara lenta, assim que alguém supostamente cheirava ao peido, avisava, fazia uma expressão de desagrado, e aqui começávamos a perceber os primeiros indícios de cropofilia, acho que é assim que se diz, pessoas que têm uma amizade com as fezes e derivados, pessoas que peida-te mais, se faz favor. Essa primeira pessoa que dava os indícios, muitas vezes estava a jogar em duas pistas, era um jogador duplo. Essa pessoa, muitas vezes, que simulava o mal-estar diante do peido, é o autor do peido. E assim desvinculava-se e era uma espécie de alibi arranjado à queima-roupa que, a maioria das vezes, funcionava. Como a PJ ou qualquer polícia, não percebo como é que há tantas polícias, há tantos fiscais, há tantas empresas de consultoria e não há um grupo de pessoas cujo trabalho é averiguar a autoria do peido. Tinha muita saída. Em ambientes escolares, em ambientes laborais, na rua, entre amigos, há um peido. Há a notícia de um peido. Vamos averiguar. E essas pessoas tinham de estar em todo o lado. Em cada esquina havia um fiscal do peido. E a pessoa aparecia. Nós fazíamos assim um sinal que não se pode, estás podre. E aparecia logo. Cuidado com o ambíguo. Nós não podíamos dizer estás podre diante de uma fruteira. Às tantas aparecia-nos este gajo em casa, vindo da chaminé, vestido de Pai Natal, porque estávamos no 25 de dezembro. Se fosse no 25 de novembro, vinha vestido de Iniciativa Liberal. 25 de Abril, tudo igual, mas com um cravo ao peito. Um Pai Natal com uma gravata e com um cravo ao peito. Já perdi a noção do tempo. Há tanto tempo nesta chaminé, eu estava à espera da minha deixa. Está podre. Estou há muito tempo enclausurado nesta chaminé. Regressando para o sítio onde nós nunca fomos felizes. Esta pessoa devia intervir rapidamente, assim que se manifestasse este desaguisado da flatulência. Os boatos prosperam e repesco a ideia anterior. A vocação para o teatro tanto é na reação ao peido ou ao suposto peido. Se for ao suposto, aí vemos que tem vocação. No entanto, podemos cruzar o peido com a fábula do Rei Vai Nu. Se há 3 ou 4 gajos que dizem que cheira mal e nós não cheiramos, tenho um nariz desafinado. Supondo que nós temos um faro do caraças que às quintas e aos domingos fazemos perdigueiro
enfaltando o cão ao nosso pai. Vamos ir para o meio do mato e não há nenhuma perdiz que nos passe a perna. Nessa altura sabemos, há aqui marosca, mas nós não temos a coragem suficiente para dizer, amigos, esse peido, que vocês dizem ser peido, não existe. Esse peido vai nu. A história do rei vai nu aplicado ao peido, toda a gente diz, que fedor, que fedor. A ausência de roupa é manifestamente visível. Passa a brincadeira linguística. Mas o peido pertence ao reino do intangível. Evapora-se. Nós temos uma janela de tempo curta para avaliar se o peido existe e não existe. Se aplicarmos a este caso a típica burocracia portuguesa, a burocracia portuguesa não está à altura de averiguar a potência do peido. Mesmo que chegássemos à conclusão, o peido não existe, vamos pôr recurso. O peido já foi, já não há provas. Como é que gravamos aquilo? Não há forma de gravar o peido. O peido é irrepetível. E o peido, aplicando a categoria de Roland Barthes, é o ponto, é a aura, é um espécime irrepetível. O peido, de facto, passaram estes séculos todos, tem mais aura que um artista e que um comediante contemporâneo. É irrepetível. E nós, em vez de franzirmos o senho, em vez de dizer, que fodor, e afastamos-nos, há pessoas que até então, no ambiente higiênico e sem peido, eram tetraplégicos, dá-se o peido. Eu agora vou andando. Os Lázaros levantam-se todos. Já assisti a isto. Há momentos em que ninguém quer ser o primeiro a dar o sinal. Meus amigos, já há aqui um peido entre nós. E aqui entra a ideia de hierarquia de poder. Se estivermos num sítio onde nós sabemos exatamente o nosso sítio de hierarquia, se estivermos num sítio rodeado de pessoas onde a hierarquia é bem visível, subentenda-se, nós estamos na base e tudo o que está à nossa volta é nosso superior, não vamos ser nós que um dos meus superiores cagou-se. Não, é mal visto, temos de acatar. A menos que um dos superiores faça questão, houve aqui um peido entre nós, em faltando culpados vamos acusar a ralé. A ralé peida-se muito. Nós não nos peidamos. Há muita mulher, fala-se pouco, muita mulher cucuçando, que culpou. Pois falem-me de feminismo, falem-me de justiça social. Eu reconheço na infância e na adolescência e por aí vai, muita mulher autora de flatulências que, em certos contextos bélicos, podia ser confundível com uma granada, quer em estrondo, quer em cheiro, autênticas armas químicas caseiras, que rebentavam com uma população em menos nada. Aquelas mulheres que enfarnam comida vegetariana e daquele cu sai uma bomba após a qual não nos apetece viver, eu quero sair daqui, mas é para outro mundo. Se isto continuasse indefinidamente, isto não é vida, não é nada. Quero viver uma vida no outro lado. Isto não pode ser o melhor dos mundos possíveis se este peido se perpetuar, dizemos nós, mas a mulher é expedita. Amigos, olhem para as minhas mamas. Aliás, continuem a olhar para as minhas mamas que, assim que eu cheguei, não fizeram outra coisa senão isso. Estão a dizer que a portadora deste mamassal também se peida? Vocês, quando é o ditador norte-coreano, acreditam, o gajo não se peida. Cristo não se caga, não se peida. Agora, uma mamalhuda tem de se peidar. E nós acatamos. Está bem, sou eu. É o cagão outra vez. E muitas vezes fui acusado. Dei o corpo ao manifesto para proteger a mamalhuda e a mamalhuda nem um broche, nem um obrigado. Uma coisa ou outra, que eu também não sou picuinhas. Uma coisa ou outra, Tanta mulher que se esquivou. Utilizar o bode expiatório. Eu estou em querer muitos daqueles apodos aplicados ao homem selvagem. Eles não sabem não sei quê, não têm modos na língua, na vida e no caralhinho que os foda. É por isto, para se protegerem quanto à autoria do peido. Querem desvincular-se do seu ato fedorento. Essas nalgas fedorentas não compõem um grupo de sketches, meus amigos. Era isto que eu queria dizer. E este foi um Evangelho, segundo o Vergalho. O meu nome é Roberto Gamito e faço um favor de dar 5 estrelas no Spotify. Estamos falados e hoje falámos bem. Até à próxima.